Olá, aluno do sexto ano, tudo bem? Na aula anterior, nós falamos sobre extrativismo, uma atividade do setor primário da economia. E na aula de hoje, nós iremos falar um pouco da agricultura e da pecuária, que também fazem parte do setor primário da economia. Na aula anterior, também foi falado que na pré-história, inicialmente, o homem ele era nômade e depois tornou-se sedentário. Mas a fixação dos primeiros grupos humanos foi um processo lento que ocorreu principalmente devido à domesticação de animais e ao cultivo de cereais. Os produtos que antes eram obtidos exclusivamente pela caça, pela pesca e pela coleta de frutos, por exemplo, ou seja, pelo extrativismo, passaram a ser cultivados ou criados em quantidade e ritmo controlados pelos seres humanos, pelos grupos humanos. Desta forma, surgiu a agricultura e a pecuária. Para produzir e aumentar essa produtividade, esses grupos se apropriaram pouco a pouco das terras, derrubando assim florestas e criando novas técnicas e também incrementando as ferramentas que já haviam criado. Mas o que é agricultura? Agricultura é a mesma coisa que extrativismo vegetal? Não, esses conceitos são diferentes. A agricultura compreende o uso do solo para o cultivo de plantas, como cereais, por exemplo, que são utilizados na alimentação ou como matérias-primas de outros produtos, como a borracha e a celulose. Já a pecuária, pessoal, corresponde a uma atividade econômica voltada para a criação de animais, com finalidade de produzir alimentos para o consumo humano e outras matérias-primas, sendo considerada uma das mais antigas atividades da humanidade. Nós vimos que a mais antiga é o extrativismo. Vocês estão vendo aí uma foto de vários tipos de pecuária que mostram um peixe. Mas o peixe não poderia representar o extrativismo animal, no caso da pesca? Pessoal, preste bem atenção. Quando há uma criação de animais, por exemplo, a criação de peixes em tanques, por exemplo, nas propriedades rurais, que chamamos de piscicultura, aí sim é um tipo de pecuária. Mas quando o ser humano ele extrai esse animal, no caso o peixe, dos rios, dos lagos, dos oceanos, sem ter uma criação, aí sim nós chamamos de extrativismo. Mas a agricultura e a pecuária são interdependentes. O que significa isso? Significa que os animais criados pelos seres humanos, no caso a pecuária, precisam de alimentos que são provenientes da agricultura. A ração, por exemplo, produzida nas indústrias, a matéria-prima dela vem da agricultura. Como a agricultura, em alguns lugares, também necessita de animais no transporte de produtos agrícolas e na tração para movimentar o arado. Nas agriculturas tradicionais, nessa atividade mais tradicional, usava-se muito o animal para arar a terra.
Então, percebam que uma atividade depende da outra, ou seja, elas são interdependentes. Estas atividades são interdependentes e tanto na agricultura como na pecuária é possível identificar formas de produção intensiva e extensiva. Isto de acordo com a mão de obra, as técnicas e os instrumentos empregados na produção e também a área ocupada. A produção extensiva, ela ocorre em grandes áreas e a produção intensiva ocorre em pequenas áreas, mas esta com alta produtividade. Vamos ver, então, algumas características desses dois tipos de pecuária. A pecuária extensiva, ela tem técnicas tradicionais com o objetivo de extrair carne e couro. Ela apresenta uma baixa produtividade e os animais são criados soltos em áreas extensas, em áreas grandes. Já a pecuária intensiva, ela utiliza técnicas modernas com o objetivo principal, mas não somente, de produção de leite. Ela apresenta uma alta produtividade e os animais são confinados, são presos em pastagens cercadas, em estábulos ou em granjas. A inseminação artificial, a vacinação e o controle na alimentação do animal torna a pecuária intensiva leiteira e a de corte mais produtivas. No nosso país, predomina a pecuária extensiva, em que o gado é criado solto em grandes áreas, mas também é realizada a criação intensiva, na qual o gado fica confinado em pequenos espaços e é alimentado com ração. Na criação intensiva, que apresenta uma alta produtividade, o animal ele pouco se movimenta e essa prática é criticada por submeter esses animais a um confinamento exagerado, que compromete sua mobilidade e suas condições de vida. A prática das atividades da agropecuária estão diretamente relacionadas com as condições fornecidas pelo meio físico e também com o uso de técnicas e de ferramentas. O clima, o relevo, a disponibilidade de água, a composição química do solo são fatores fundamentais para o desenvolvimento da agropecuária, pois eles interferem no desenvolvimento de espécies animais e vegetais. A ação humana, por sua vez, transforma as condições naturais para adaptá-las às necessidades da produção agropecuária. Nesta imagem que mostra aí para vocês, mostra o terraceamento, que é a construção de degraus para facilitar a atividade agrícola e também evitar a erosão do solo pela chuva. Ela é muito comum em áreas chuvosas e também para aproveitar a água da chuva. Então, pessoal, perceba que esta condição natural foi adaptada pelo ser humano que construiu ali essa técnica que é o terraceamento.
A drenagem é uma prática que consiste em escoar as águas provenientes das chuvas de um terreno alagado ou muito úmido por meio de aparelhos e operações específicas, retirando de uma região e conduzindo-a para outra, a fim de evitar enchentes. Então, a drenagem é outra técnica desenvolvida pelo ser humano para evitar o alagamento do solo em regiões, por exemplo, chuvosas. A falta de chuva, por outro lado, pode ser resolvida pela irrigação, que garante a água necessária para o desenvolvimento da atividade agrícola. Os seres humanos, pessoal, eles vêm desenvolvendo técnicas e tecnologias que lhes permitem controlar cada vez mais as condições de cultivo de alimento e criação de animal. E atualmente, máquinas agrícolas e agroindústrias, estufa, áreas irrigadas e drenadas, como eu exemplifiquei agora, e pastos artificiais, ou seja, cultivados, caracterizam algumas das paisagens onde predominam as atividades agropecuárias. Essa imagem, pessoal, foi retirada do livro de vocês, da página 221, que mostra que não apenas o uso de técnicas e tecnologias, mas também o emprego da informação possibilita melhor aproveitamento das condições naturais. O conhecimento da dinâmica do clima e a previsão do tempo podem indicar os melhores momentos para o plantio ou para a colheita, e até mesmo a escolha do tipo de produto a ser cultivado. Além disso, analisar e identificar o tipo de solo possibilita prepará-lo melhor para o plantio. Então, esta imagem mostra que a modernização da agricultura possibilita um aumento da produtividade agrícola. A agropecuária é uma atividade importante, mas pode provocar diversos impactos ambientais. Vamos ver alguns desses impactos. O primeiro seria queimadas e desmatamento para limpar o terreno. Depois, a poluição por uso excessivo e descontrolado de agrotóxicos, a destruição da biodiversidade e a erosão e a compactação do solo pelo pisoteio dos animais ou pelo peso das máquinas agrícolas. E aí, aluno, gostou da aula? Eu espero que você tenha gostado e principalmente aprendido. Para fixar esse conteúdo, você deverá fazer a página 222, questões de número 1, 2, 3, 4 e 5. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.